Você não trabalha, você só estuda. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Hoje eu decidi falar sobre um tema que na verdade é uma frase que eu ouvi muito dos meus pais, principalmente do meu pai, e eu não sei assim com que frequência essa frase ainda é usada hoje, mas como eu já ouvi aí um pai ou outro, uma mãe ou outra falando para o filho, eu resolvi falar sobre isso, que é o seguinte: você não trabalha, você só estuda. Eu não sei com que frequência vocês escutam esses seus pais, mas cara, eu ouvia muito isso dos meus pais. E tinha algumas horas, as horas que eu ficava mais revolte era quando, por exemplo, eu fazia uma prova super importante, tipo, sei lá, uma prova de matemática, né? Matemática sempre é um negócio mais puxado, exceto para aqueles que já têm uma facilidade para a matemática. Mas, no geral, é uma matéria que deixa a gente um pouco mais preocupado. Matemática é uma matéria muito cumulativa, enfim. Às vezes eu fazia uma prova mais importante, aí eu vinha e tirava 9. Cara, eu lembro direitinho do meu pai falando assim: pô, aqui ó, deu mole aqui, ó, tá vendo? Se tivesse acertado essa, você tinha tirado 10. E às vezes eu tirava 10, pelo menos naquela época eu era um bom aluno, né? Isso assim, no ensino fundamental 1, tá? Tipo, até o 5º ano, assim, vamos dizer. E aí às vezes eu tirava 10 e eu chegava pra ele e falava assim: não faz mais que a sua obrigação. Você não trabalha, não paga conta, só estuda. Tipo, porra, né? Você tem a tua vida aí tranquilona e tal. E eu ficava, tipo, super revoltado com aquilo. Porra, nem um obrigado, um tapinha no ombro rolava, né? Era tipo, você não faz, você só faz sua obrigação, você não trabalha, só estuda e ponto. É isso aí. Mas afinal, só estudar, será que é realmente só estudar? Não no sentido de que você tem que fazer outra coisa ou trabalhar, mas será que é só estudar no sentido de tipo, é uma parada muito tranquila, você só senta ali, lê um livrinho, faz a sua prova, tira a sua nota e acabou? E o que é de verdade esse só estudar? Então essa é a primeira parte aqui que eu resolvi abordar para a gente conversar um pouquinho. Vou ver se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, deixa aí nos comentários. Mas eu vou trazer alguns aspectos aqui que são pertinentes a essa questão do só estudar, beleza? E o primeiro aspecto é memorização. Cara, assim, um estudante hoje, ele tem que ter uma memória boa, assim. Você faz provas em diversas disciplinas diferentes e basicamente em todas elas você tem uma carga teórica grande, né? Exceto, por exemplo, matemática, que a carga prática é muito maior do que a teórica, até português mesmo, às vezes, né? A carga de exercícios que você tem que praticar e não só simplesmente ler, acaba sendo maior, pelo menos aqui na minha memória, em alguns anos, né? Quando eu comecei a estudar a parte de análise sintática, por exemplo, era uma coisa que eu tinha que praticar bastante e não só ficar lendo, né? Só ficar lendo não adiantava. Então tem algumas matérias aí que você tem uma carga prática maior e você precisa ter uma boa memória, né? Nem que seja assim, em última instância, você só tem que ter a memória ali para fazer a prova e acabou. O que eu não aconselho, tá, gente? Isso aí não resolve para você a médio e longo prazo, não. E você precisa disso a médio e longo prazo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Porém, você precisa ter uma boa memória, que é diferente da época do meu pai e da época do meu avô, por exemplo, né? Eu lembro que, assim, o pouco que eu conversei com meu avô sobre esse assunto, né? Ele me contou que, por exemplo, na época dele, lá que ele estudava na escola, tipo, era basicamente só história do Brasil, não tinha basicamente nada de história geral. Na parte de geografia, ele tinha que saber, por exemplo, estados e capitais do Brasil, sei lá, tinha que aprender os afluentes do rio Amazonas, os afluentes da margem esquerda, da margem direita. Por mais que tivessem bastante informações, era um sistema mais simples, né? Com tudo que acontece hoje em dia sendo divulgado ao mesmo tempo, às vezes incluído numa matéria, era uma coisa que não acontecia assim na época dele. Então você tinha lá os livrinhos lá dele de escola, né? Basta tirar por mim. Eu, por exemplo, já vi alguns livros de estudantes hoje do primeiro ali, do primeiro ano não, do primeiro
da primeira parte do fundamental, né, que vai até o 5º ano. E assim, os livros que eles usam hoje são um pouco mais complexos do que eu estudava, do que eu usava, né? Hoje eu tô com 37, então há 30 anos atrás, mais ou menos aí. Eu lembro que os livros que eu usava eram um pouco mais simples, às vezes com a letra um pouco maior, às vezes com menos conteúdo, por mais que ainda sejam crianças, vamos dizer até os 10 anos de idade, mais ou menos, né? Ficou um pouco mais complexo, né? Talvez a maneira também de se estudar, toda essa questão de repente montar um grupo no WhatsApp, falar com alguém e tal, tudo isso que claro que a tecnologia ajuda, de repente você fazer uma pesquisa, tu quer saber alguma coisa, você vai lá, joga no Google, na hora você descobre, mas tem um lado ruim também. Então assim, eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Que um estudante hoje, ele precisa memorizar muito mais conteúdos do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Então assim, essa questão da memorização não é uma questão fácil. Algumas pessoas, eu digo alguns iluminados, eles já nascem com uma memória propícia, né? Na verdade, todos nós nascemos com memória propícia a alguma coisa. Isso varia de acordo com a nossa inteligência, tá? E se você não sabe sobre o que eu estou falando, pesquisa aí algum vídeo aí na internet, no YouTube, algum vídeo que fale sobre a teoria das múltiplas inteligências. Eu não vou falar muito sobre isso aqui hoje, na verdade não vou falar basicamente nada, porque não é o foco desse vídeo. Porém, existem alguns tipos de inteligências diferentes e a gente tem aí uma, duas, às vezes 3 inteligências mais em alta. Todos nós temos todas elas, porém a maioria nós temos em baixa e algumas nós temos em graus mais altos, tá? Então assim, por exemplo, se você tem uma memória matemática ali mediana para boa, uma inteligência matemática mediana para boa, provavelmente você vai ter uma boa memória para números, tá? Se você tem uma inteligência espacial, por exemplo, boa, né, no nível médio para o alto, você, por exemplo, é o tipo de pessoa que grava caminho com muita facilidade. Vai uma vez em algum lugar ou duas e aí você já sabe, mesmo que você não sabe exatamente o caminho, você tem uma ideia muito boa, você cria seus pontos de referência. Então, assim, essa questão da memorização, ela varia um pouco, vai ter uma memória melhor dependendo do tipo de inteligência que você tem. Sendo que aí, basicamente, na escola a gente só usa aí, basicamente, a inteligência matemática e a linguística. Então, se você não tem nenhuma dessas duas ali muito em alta, provavelmente você vai se fuder um pouco aí nessa fase da escola, vai ser ruim para você memorizar isso e tal. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto importante que vale a gente destacar aqui hoje é a questão da memorização. Um estudante hoje provavelmente precisa memorizar muito mais conteúdos do que um estudante há 40, 50 anos atrás. E claro, como eu falei, hoje em dia você tem a internet, que é tipo o super conector, né? Tipo, acontece um negócio lá do outro lado do mundo, às vezes na mesma hora, assim, alguém postou lá num site de, sei lá, de fofoca e chegou no outro, alguém traduziu, às vezes, tipo, sei lá, quase na mesma hora você sabe o que está acontecendo. Então, assim, tudo isso é muito bom, mas tem um lado negativo. Hoje, por exemplo, tem concursos que tem a matéria de atualidades. Aí eles botam lá um exemplo, você tem qualquer acontecimento aí, pode ser incluído até a data do edital do concurso nos últimos 2 anos. Então, você está estudando uma matéria que o cara pode perguntar qualquer coisa que aconteceu que tenha sido relevante, né? Então, assim, isso acaba dificultando um pouco, né? Além de criar mais conteúdos para você estudar, são mais coisas para você memorizar, né? E aí isso não tem, de repente, uma relação direta com a fase escolar, mas tem sim, né? Por exemplo, quando você vai fazer um tema de redação, você tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo, porque o tema pode ser de alguma coisa atual, né? Não tem que necessariamente ser alguma coisa de contexto histórico. Então, assim, isso também interfere nisso. Hoje a gente pode presumir que os estudantes saibam de mais coisas, porque acompanham pela internet, né? Então, assim, a questão da tecnologia nesse ponto, da informação muito rápida, também pode acabar te atrapalhando, nesse caso, gerando mais e mais conteúdos para você ter que memorizar. Sabe aquelas situações que a gente passa, que você olha alguma coisa ali na matéria e você pensa assim, porra, eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar, mas eu não lembro exatamente o que é, e você não lembra uma parte ou às vezes não lembra nada? Eu vou te dar 3 dicas aqui rapidinho para você
melhorar essa parte aí da memorização, principalmente na tua escola? Bom, a primeira é a seguinte: estuda no dia da aula. O que eu quero dizer com isso? Repete a aula. Hoje você teve 2 tempos de matemática, 2 tempos de português e 1 de biologia. Quando você chega em casa, você repete. Você não precisa repetir a carga horária. Por exemplo, desses 5 tempos, eu fiquei, sei lá, 4 horas nesses 5 tempos. Você não precisa ficar mais 4 horas em casa. Mas aquele conteúdo que você viu aquele dia, dá uma relida. Se de repente teve algum exercício que você não conseguiu fazer ou não conseguiu fazer direito, você fez, na hora que o professor botou a resposta lá, tu viu que estava errado, meio que copiou a resposta dele ali e tal. Então refaz aquilo, você reforçar o conteúdo da aula no dia da aula também ajuda bastante, tá? Você está revendo aquilo, te ajuda a fixar, principalmente porque você está revendo sozinho, sem professor, sem monitor, sem ninguém ali para te dar aquela moral. Então isso te ajuda a fixar mais o conteúdo. Você todos os dias de aula, você dá uma relida, nem que seja ali tipo 40 minutos, 1 horinha, resumido, mas você dá uma relida ali no conteúdo que você teve aquele dia. Segunda dica, repita exercícios de tempos em tempos, ou seja, por exemplo, hoje eu peguei matemática aqui e estou estudando equação de segundo grau, pum. Cara, daqui a 3 semanas, no máximo 4, você vai lá e repete. Porque a gente tem um bimestre, você tem um conteúdo lá, né? Você vai ver lá determinadas matérias em 2 meses. E o professor vai sempre te dar matéria nova, o professor não vai ficar voltando. Eventualmente ele pode fazer uma revisão, mas ele não vai ensinar de novo algo que ele já ensinou. A tendência da escola é só seguir à frente. Então cabe a você voltar um pouquinho, tá? Nesse cronograma e repetir algumas coisas. Hoje eu estudei, sei lá, tipo, geografia da Europa, foda-se, qualquer coisa aqui. Aí você passa um tempinho, 2, 3 semanas, vai lá e estuda geografia da Europa de novo. Hoje eu peguei aqui, sei lá, geografia do Japão, estuda ali aquilo de novo. Você repetir os exercícios no dia da aula e de tempos em tempos, né, cada 3, 4 semanas, isso depende do seu cronograma de estudo. Isso vai te ajudar bastante a memorizar, fixar na tua memória determinados assuntos que você está estudando. Terceira dica que eu te dou é: crie as suas próprias dicas. Como assim criar suas próprias dicas? Por exemplo, crie uma analogia com alguma coisa. Você vê uma matéria lá, português, por exemplo, eu lembro que eu tinha um professor de matemática que fazia música para os conteúdos, e aí tudo que era música que ele fazia, a gente nunca mais esquecia, entendeu? Aquilo ficava na memória de uma maneira muito boa. Então música funciona muito bem. Ou então a dica, no caso que eu quero dizer, o que eu quero dizer com você criar a sua dica nesse caso? É você, por exemplo, eu tinha um professor de física que tinha uma fórmula lá, que acho que era S0, VT, alguma coisa assim, e aí ele chamava a fórmula de sorvete. E aí a gente acabava gravando aquilo com mais facilidade. Tudo que você puder criar alguma coisinha ali do teu universo que você consiga associar aquilo mais fácil, né? Você cria, porque essas dicas que você mesmo cria para você, ou um macetezinho, alguma coisa assim, isso é fundamental, principalmente em hora de prova, às vezes para lembrar uma fórmula, para lembrar um assunto, para lembrar uma parte de um assunto que você esqueceu, relaciona algum acontecimento histórico com algum acontecimento da tua vida, enfim, isso aí é algo que as possibilidades são infinitas, né? Cada um pode criar suas próprias dicas. Claro que às vezes tem um professor, né, mais safo que já pega ali, já dá uma dica para gravar aquela fórmula ou para gravar aquele assunto, relaciona aquele assunto com outro, mas assim, as possibilidades para isso são infinitas, depende de cada um. Então acho que isso é fundamental se você quer gravar alguns conteúdos, principalmente aqueles que você tem mais dificuldade, você tentar fazer uma relação daquele conteúdo, com alguma coisa do teu universo ali que você tem mais familiaridade. Cara, isso vai te ajudar muito. Um outro ponto, agora um segundo ponto aqui, né? Passando memorização, um segundo ponto que eu acho importante aqui hoje, como a carga de matéria escolar é muito maior, você precisa de mais ânimo, de mais vontade para estudar. E assim, vou falar um negócio aqui agora que não quer dizer que seja verdade do universo, tá? Presta bem atenção, é a minha opinião. O que eu vou falar aqui agora é só a minha opinião, ok? Beleza?
Entendido? Então vamos lá. Ânimo para estudar não existe. Fato. Não existe ânimo para estudar. Ninguém gosta de ir para a escola. Todo mundo acha que aquilo é uma perda de tempo total. Eventualmente você vai ter um grupinho de abençoadas que entende que aquilo é importante, reconhece que aquilo é importante, que tudo aquilo que ele está aprendendo pode ser usado em algum momento da vida dele e ele gosta de estudar. Eventualmente, você vai ter alguns seres iluminados, né? Mas assim, de maneira geral, não existe ânimo para estudar. É foda, eu achava a escola uma merda, eu só queria que aquilo acabasse logo. Na minha cabeça, quando eu estava na escola, a maravilha do planeta seria a faculdade, porque aí eu ia estudar alguma coisa que eu fosse trabalhar com aquilo, que eu estava redondamente enganado, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Então, assim, na minha opinião, não existe ânimo para estudar. Aí você pode estar pensando assim, porra, ó, você tá falando merda aí. Porque, por exemplo, sei lá, meu pai adora ler, se deixar ele fica lendo o dia inteiro. É diferente. Existe uma diferença entre você estudar algo que você gosta, porque não é sua obrigação, ou mesmo até pode ser uma obrigação, mas você tem um assunto ou uma gama de assuntos ali que é do seu interesse. Por exemplo, uma faculdade, mal ou bem, você escolheu aquela faculdade. Você pode pensar assim, porra, eu entrei em, sei lá, em Direito, estou estudando aqui Estatística. Um exemplo, tá? Não sei se tem Estatística na grade curricular de Direito. Mas assim, eu não estudei Estatística, eu não sou de exatas, odeio exatas, estou tendo que estudar isso aqui. Ok, beleza. É um pontinho ali no meio da tua faculdade, né? Um semestrezinho ali no meio da tua faculdade. É diferente da escola, eu conheço um monte de gente que adora ler, eu adoro ler. Tem diversos conteúdos aqui que às vezes eu fico lendo, eu compro livro, às vezes eu gosto de ler o livro, né? Independente da parte digital, do conteúdo que tem na internet, que eu leio também, mas eu gosto de estudar, assim, gosto de ler, né? O que é diferente da época da escola. Eu odiava a escola, a maioria dos meus amigos odiava a escola, porque lá eu tinha a sensação de que nego tava te empurrando matéria goela abaixo. Eu não queria estudar aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha que estudar. Então, assim, isso é uma parte bem complicada de se lidar, tá? De maneira geral, assim, eu vejo que os adolescentes não gostam ou não ligam muito para a escola. Às vezes você vai mais por causa de um grupo de amigos e tal. Então, assim, hoje a gente precisa ter um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de ânimo para estudar. E é difícil a gente conseguir conciliar isso. Uma coisa importante é você pensar quais os motivos que te fazem estudar, tá? E assim, não vamos pensar naquelas paradas idiotas do tipo, minha mãe me obriga, meu pai obriga, eu não posso faltar aula e tal. Não, eu acho que é importante que você reflita um pouquinho, tá? Não pense, reflita, o que é um pouquinho diferente. Reflita um pouquinho sobre os motivos que te fazem estudar. Alguns sites ou lugares ou pessoas e tal dão uma dica do tipo assim, pensa no seu objetivo, tipo assim, você quer fazer uma faculdade de medicina, se veja lá como médico atuando, ou se veja já na faculdade aprendendo, tendo aulas e tal, tipo, porra, comigo não funcionava, tá ligado? Não funcionava. Eu conseguia até visualizar de repente algum objetivo meu, mas aquilo não me dava ânimo para estudar, tipo, me dava ânimo de trabalhar, me dava ânimo de estar na faculdade, de aprender alguma coisa nova, né, algum assunto da faculdade, mas aquilo não me dava ânimo para estudar o que eu tinha que estudar na escola, então essa porra não funcionava comigo. Mas é uma dica que eu vejo que o nego dá bastante na internet. E assim, eu acho que é válido você tentar tudo que possa te ajudar a te dar um incentivo para você estudar naquele momento é muito importante. Uma coisa que eu posso te dizer, muito importante, cara, grava isso, porque você vai lembrar da minha cara falando isso para você daqui a alguns anos. Não muda nada na faculdade, tá? Se você entrar na faculdade achando que você vai ver só assuntos do seu interesse, é mentira. Que nem o exemplo daqui da estatística que eu dei em direito. Por mais que seja um pontinho pequeno, um semestre, 2 semestres, ainda assim você vai precisar estudar coisas na faculdade que você não quer ou que são difíceis para você. Então, assim, não precisa pensar que assim, você não deve pensar que isso vai acabar depois da escola. Isso vai diminuir muito, obviamente, né?
mas ainda assim você vai precisar lidar com matérias na faculdade que não são da sua afinidade, não são do seu interesse ou que não eram da sua vontade de estudar. Por você não estaria estudando aquilo, né? Eu mesmo passei na faculdade com umas 2 ou 3 matérias ali, tipo quando eu fiz TI, né? Por exemplo, na minha cabeça eu não entendia o porquê a gente tinha um inglês técnico. Claro que faz total sentido, né? Tecnologia, inglês e tal, só que era um nível tão, na minha cabeça, tão básico, aquilo era tão um negócio assim meio mal estruturado que na minha cabeça a gente estava perdendo tempo. Eu achava mais interessante a gente ter um outro período de programação, um outro período de banco de dados, um outro período de interface, alguma coisa mais relacionada à tecnologia diretamente do que um inglês, né? Um inglês técnico, né? E sem contar que assim, você tem que ter isso eu já tinha isso em mente, você tem que ter um pequeno preparo antes da faculdade, né? Então assim, se você vai fazer TI, você tem que saber um pouquinho de inglês, você não pode entrar em TI sem saber absolutamente nada de inglês, né? A própria faculdade de letras, português e inglês não é para te ensinar a falar inglês. Então se você entra num letras, português e inglês sem saber nada de inglês, vai ser bem punk aí para você conseguir se formar, né? Eu já conversei com pessoas que estudaram, por exemplo, a literatura americana. Então, assim, você precisa de um conhecimento e não é qualquer conhecimento para conseguir se dar bem numa matéria dessa, tá? Então, voltando aqui, depois da escola, ainda assim, você vai ter que lidar com esse tipo de situação. Então, fica ligado, sem aquela frustração boba de adolescente. Pensa aí o que vai te animar, o que pode te animar para você estudar, e aí sim você vai tentar fazer daquilo um objetivo para te ajudar, tá bom? Mas de maneira geral vai ser um pouco difícil mesmo, se prepara. Uma última dica para a gente fechar esse tópico é o seguinte: você pode botar, por exemplo, um tempo assim para você estudar. Vamos dizer que você põe ali 3 horas. Mentira, muito tempo, né? 2 horas. 2 horas ali. O que eu te aconselho a fazer? Bota um cronômetro ali no teu celular, ou se você quiser em outro lugar, num relógio, à parte, enfim. E aí, o foda de quando a gente não gosta de estudar é que na hora que você senta para estudar, amigo, te dá vontade de tudo. Te dá vontade de comer, te dá vontade de beber água, te dá vontade de cagar, te dá vontade de abrir a porta, te dá vontade de levar o cachorro para passear, te dá vontade de tudo. E aquilo é uma atividade, quando você não gosta, é uma atividade muito chata e você quer fugir dali. Então, qual é a dica que eu posso te dar, assim, nesse sentido, né? Você pode parar quantas vezes você quiser. Você parou, você vai lá e para o cronômetro. Vou ao banheiro. Mesmo que você pense assim, pô, mas eu vou levar 30 segundos no banheiro. Então tá bom, você para, volta e continua. Porque isso é um negócio que vai te fazer percorrer as 2 horas de verdade, tá? E aí pode parecer assim, pô, mas ó, ao invés de 2 eu posso ficar lá 3 horas sentado? Não, porque aí você pode ser que no primeiro dia você fique 3 horas, no segundo, no terceiro, mas vai ter uma hora que o teu cérebro vai entender que é melhor você ficar ali. É melhor você ficar ali e cumprir aquela etapa. Porque quanto mais você correr, mais você fugir, mais aquela etapa vai se prolongar. Então, às vezes não é nem uma questão de ânimo, mas uma questão de foco, uma questão do teu cérebro entender que você tem que ficar ali e cumprir aquela etapa. Então, assim, se você não tem muito ânimo, muita vontade de estudar, isso aí pode de repente parecer um inimigo à primeira instância, essa questão do cronômetro, de você ficar parando, mas isso vai te ajudar, isso vai ajudar o teu cérebro a entender do tipo assim, não, tô aqui, vou terminar essa porra aqui, depois eu como, depois eu bebo e tal, e aí você vai ter até a impressão de repente estar passando mais rápido, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa que o estudante precisa hoje é entender o que eu chamo de pós-escola, né? Antigamente você tinha o bom e velho vestibular, hoje em dia você tem um caralhão de coisa para saber, você tem que saber o que é Enem, o que é SISU, o que é ProUni, o que é FIES, você tem que saber um monte de coisa, mesmo que você não vá usar aquilo, você precisa pelo menos saber o que é, você precisa entender um pouquinho daquilo, né? Então assim, hoje você tem, por exemplo, o básico do básico, que é Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem o SISU, que é relacionado à questão das universidades públicas. Você tem o ProUni, que é para as universidades particulares. Tem até a questão do FIES, que é o financiamento estudantil, tá?
entre outras siglas e informações que você precisa saber. E isso era uma coisa, né? São coisas, na verdade, que alguns estudantes há 30, 40 anos atrás não precisavam saber. Você queria lá fazer o vestibular para medicina, você ia lá na universidade, se inscrevia, fazia o vestibular, passei, não passei, beleza. Você ainda podia tentar o vestibular em universidades diferentes. Então, assim, hoje você tem uma carga maior de informação, não só de informação de matéria escolar, mas de coisas que você precisa saber para poder se orientar quando você sair da escola. Então isso aí é um grande diferencial também com relação a alunos de 30, 40 anos atrás. Só a título de conhecimento aqui, gente, tanto o SISU quanto o ProUni, você precisa ter feito a prova do Enem, tá? Se eu não me engano, você tem que ter no mínimo 450 pontos na prova e não pode zerar a redação. Isso também vale para o FIES. Além da questão, o FIES, além dessa questão da nota, ele também pede que a renda familiar seja até 3 salários brutos, tá? O que na minha cabeça é 3 salários, no caso 3 salários mínimos, né? Que na minha cabeça é um pouco assim complicado, porque o salário mínimo hoje é R$ 1.100, então assim, vamos dizer que é uma família que ganha o salário bruto de 3.300, você ainda vai ter uns descontos aí, é uma família que ganha aí, sei lá, 2.900 e alguma coisa, R$ 3.000, e é puxado viver com esse valor. E assim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes o FIES concede bolsas de 50%, eu não sei exatamente qual o critério, mas se você é uma família que ganha, por exemplo, líquido R$ 3.000, você pagar 50% de uma faculdade é bem complicado, principalmente dependendo da faculdade que você queira fazer, né? Se for uma faculdade que é à distância, num preço mais acessível, até ok, mas tem algumas que são mais caras e aí é complicado. Então, assim, isso a meu ver é uma regra que deveria ser um pouquinho ajustada, talvez ali para 5 salários, mas a regra do jogo é essa. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte, agora um outro tópico aqui, tá? Hoje você precisa aprender a estudar. Eu acho que isso não era um negócio que existia muito antigamente, pelo menos pelo que eu conversei com meu pai, meu avô, alguma galera assim da antiga. Você sentava ali, ia fazer exercício e acabou. Hoje em dia você precisa aprender a estudar, tá? E o que é isso? Por exemplo, na minha opinião, de novo, estou falando alguma coisa aqui que é uma opinião minha, tá? Existe a diferença entre o aluno e o estudante. Isso é uma opinião minha, tá? O aluno é aquele cara que vai para a aula, fica ali igual um robô, tá ali de corpo presente, vai embora, acabou. O estudante é alguém que estuda, é alguém que, chega em casa, repete a matéria do dia, que se esforça, que vai fazer um cursinho na internet, que corre atrás de um professor, pede uma matéria a um aluno quando faltou, é alguém que de fato estuda. Então, por isso que eu digo que hoje você precisa aprender a estudar. Não basta você tá na aula de corpo presente, provavelmente aquilo não vai funcionar, não vai dar certo para você, tá bom? O objetivo da escola, de maneira geral, né, assim, de maneira geral, é te preparar para o Enem, né, que eu digo assim, não da escola em si, mas o seu objetivo é se preparar para o Enem. Quando você sai ali, porque a prova do Enem vai servir de base para a maioria das questões que você queira ali em termos de faculdade, mesmo que seja uma pública, como a gente conversou bem pouquinho aqui, a nota do Enem é aproveitada para muitas questões. Então, assim, de maneira geral, o nosso foco é se sair bem no Enem. Porém, a escola realmente te prepara para o Enem? Por que eu estou perguntando isso? Porque você pode pensar assim, claro, tudo que está no Enem eu vi na escola, beleza. Só que as provas da escola são baseadas naquele ano e naquele bimestre. Por mais que a matéria seja acumulativa. Por exemplo, se você está no segundo ano, no primeiro bimestre, naquele primeiro bimestre ali, a matéria da prova, por exemplo, de matemática, que é uma prova que vai ser feita em um tempo de aula, tipo, sei lá, 40, 50 minutos, o professor chega, conversa um pouquinho, dá um bom dia, boa tarde, distribui a prova, no final ele ainda vai tirar 1 ou 2 minutos para recolher, você vai ter provavelmente menos do que 50 ou 40 minutos para fazer uma prova, em que só vai cair o conteúdo daquele primeiro bimestre que você está estudando. Totalmente diferente da prova do Enem, que é uma prova que dura horas, que tem sei quantas perguntas, que são várias matérias. Então, assim, você se sair bem na escola não quer dizer que você vá se sair bem no Enem. Você tem que aprender a estudar para um e para o outro, tá? A escola não necessariamente vai te preparar para o Enem.
A última coisa que eu tenho para falar aqui, ou basicamente a última coisa que eu tenho para falar para vocês é: se você não se inscreve, é um inscrito ou um inscrito no canal, se inscreve agora, clica no sininho. Toda semana a gente está trazendo um conteúdo novo aqui sobre escolha de carreira. A gente já tem vários vídeos aí no canal, tem outros aí ainda melhores. Cada vez que eu trago um conteúdo novo, eu particularmente acho que aquele está mais interessante. Mas enfim, então assim, se você está curtindo aí esse vídeo, ou se você curte aí, tá nesse universo diretamente envolvido, ou conhece alguém que está passando pela fase de escolha de carreira, se inscreve, compartilha, manda para ele o vídeo, clica no sininho e, acima de tudo, deixa teu comentário aí. Por que que eu falo isso? Quando você deixa um comentário, por exemplo, falando alguma coisa sobre o vídeo ou pedindo algum assunto que você queira ver, eu sei que você está participando e a gente pode atender ali aos pedidos, às demandas de vocês, tá bom? Mas, voltando aqui agora para o vídeo, o próximo tópico é: crie um cronograma de estudos, ou seja, uma maneira de você estudar, um calendáriozinho ali. E assim, qual é a melhor maneira de você fazer isso, a meu ver? Eu vou falar algumas coisinhas aqui e você, se você nunca viu nada sobre isso, você pode anotar o que eu vou te falar, ou você pode buscar outros assuntos, outros vídeos especificamente sobre isso, tá? Eu tô te dando umas dicas aqui para você criar um cronograma, mas tem vídeos falando mais aprofundado sobre o assunto. Mas vamos lá, pega teu papel e caneta aí. 3 coisas que são muito importantes é o seguinte: você definir datas, horários e matérias. Por exemplo, que nem eu falei aqui agora, de você chegar e repetir. Então você pode separar aí, por exemplo, de segunda a sexta eu vou pegar e de 2 horas de estudo, durante 1 hora eu vou fazer uma revisão do conteúdo diário e na outra 1 hora eu vou estudar cada dia uma matéria. Eu acho que meia hora é um tempo pouco, tipo assim, da outra 1 hora eu vou estudar meia hora matemática, meia hora geografia, por exemplo. É uma coisa que eu normalmente não aconselharia, pelo menos para mim não funciona. Eu acho que se você se propõe a estudar uma matéria, pelo menos 1 horinha ali, né? Eu acho que muito acima disso também fica cansativo, você ficar vendo muito tempo a mesma matéria, mas eu acredito que assim, meia hora seja um tempo ruim, né? A meu ver. Então, se você separou, por exemplo, 2 horas ali por dia, de segunda a sexta, tira 1 hora para você fazer uma revisãozinha do conteúdo diário, 1 hora para você estudar uma outra matéria qualquer. E aí no final de semana você se programa, você não precisa estudar sábado e domingo, você pode estudar só sábado, entendeu? Eu acho que você deve dar uma atençãozinha a mais. Por exemplo, se você estuda de manhã, você já está acordado, ó, já está acostumado a acordar cedo. Quando chegar no sábado, você acorda cedo e aí você tira um tempinho ali, tipo 2, 3 horinhas, como se fosse uma aula, entendeu? A cada 1 hora, 1 hora e meia, você dá uma parada, levanta, toma um suco, faz um lanche, mas tira um tempinho ali para estudar no teu sábado. E aí depois, por que é bom fazer isso sábado de manhã? Porque às vezes à noite você vai sair, ou você não está programado, mas tua família resolveu sair. E aí, tipo, você fazendo logo de manhã, principalmente se você não curte muito estudar, você já se livra logo. Você vai ter o resto todo final de semana para você. Então, acho que sábado de manhã é um bom horário para fazer isso. E você pode, de repente, ter a opção de não estudar no domingo, né? E claro, que se você tem um objetivo muito forte, você, por exemplo, quer passar muito no Enem, quer passar num curso que tem uma nota de corte alta, provavelmente você vai precisar estudar um pouquinho domingo, sim, tá bom? Eu, quando eu estudei pro concurso que eu fiz um concurso público, tá? Em 2012, quando eu estudei, cara, eu estudava igual louco, tipo, tinha dias que eu estudava 10 horas por dia, e não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, mas assim, valeu super a pena. Eu passei na primeira tentativa, assim, de maneira geral, as pessoas não passam na primeira prova, mas eu, graças a Deus, passei. Eu também tive a oportunidade de, na época, não precisar trabalhar. Na verdade, eu precisava, mas eu consegui ali uma brecha para só estudar. E aí eu me dediquei ao máximo e, assim, deu certo, tá bom? Uma coisa importante é você definir a sua rotina diária, né? O que você vai fazer no teu dia a dia. Se é algum dia que você faz natação, judô, algum esporte, enfim... tudo isso você inclui nesse cronograma de estudo, por mais que não seja diretamente relacionado ao estudo, mas para que você tenha em mente as suas atividades e você não se prejudique. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu chego da escola meio-dia, almoço, tomo banho, começo a estudar 1h30. Pronto, vamos dizer que você demore ali, né? Você sentou para estudar 1h30.
Aí vamos supor que tem algum dia que você tem, sei lá, natação 3 horas. Você não vai conseguir estudar de 1h30 a 3h30, né? Então, de repente, será que nesse dia não vale a pena estudar depois da natação? Ou ver se você, de repente, consegue fazer a natação um pouco antes? Então, acho que você definir quais são as suas rotinas diárias, suas tarefas diárias, também são super importantes. E não estou falando só desse tipo de compromisso. Às vezes você se compromete com seus pais, por exemplo, eu lavo a louça do almoço segunda, quarta e sexta, um exemplo aqui, tá? Então, assim, tudo isso você precisa incluir no teu cronograma para você conseguir conciliar tudo direitinho. Outra coisa que eu acho importante é você escolher um método de estudo. Existem diversas técnicas de estudo diferentes. Por exemplo, eu lembro que uma das coisas que eu usei um tempinho quando eu estava estudando para um concurso foi um aplicativo de flashcard. Assim, eu até gostei, até achei interessante. Assim, não usei muito aquilo não, mas eu achei interessante essa questão do flashcard. Então, assim, de repente você vai descobrir alguma maneira diferente de estudar que é melhor para você, que funciona melhor para você. Então, você definir os métodos de estudo para cada matéria é bem legal. Lembrando que você pode definir métodos diferentes para matérias diferentes. Por exemplo, História, Geografia e Biologia, por exemplo, que é mais uma coisa de ler, de leitura, de repente você pode se dar bem com flashcard. Com matemática, por exemplo, nem tanto, né? Então, assim, você pode definir métodos diferentes de estudo para matérias diferentes. Vamos falar aqui mais um pouquinho sobre um outro tópico que eu acho interessante. Você tem que entender que o grande problema de quando você tem que estudar e não gosta de estudar é porque a gente está condicionado a um prazer imediato, alguma coisa na hora. Tipo, eu quero, eu tenho. Quero jogar um joguinho, vou baixar aqui e instalei. Quero fazer não sei o quê. Quero uma comida. Você entrou ali, pediu a comida ali no iFood e daqui a pouco tá batendo na tua porta. Então, assim, essa questão do prazer imediato é muito difícil. Tem até uma experiênciazinha legal aqui, bem bacana. Vou contar aqui pra vocês. Tudo comigo tem uma história, né? Que é o seguinte. Eles botavam uma criança na sala. A experiência consistia em seguinte: pegava uma criança bem pequena, botava na sala, tipo assim, entre 5 e 8 anos mais ou menos. Bota a criança na sala, sentadinha numa mesa com um doce. E eles falavam assim, daqui a 10 minutos a gente vem tirar você. Se você não comer esse doce, daqui a 10 minutos a gente te dá outro. Se você comer, você só vai ter esse. E a maioria das crianças acabava comendo doce, né? E inclusive até se criou uma teoria de que as crianças que esperavam, de modo geral, eram adultos mais pacientes, que viam mais a coisa a longo prazo, né? E não aquele prazer imediato ali. Porém, o ser humano é assim. Eu acho que a internet só tá aí para isso mesmo. A internet só tá para contribuir com isso, essa questão, principalmente com relação à informação. Tipo, eu quero saber alguma coisa, tu vai lá, pesquisa, tu acha. Então, assim, eu acho que a tecnologia e a informação estão aí para deixar a gente mais imediatista. E essa questão do estudo não é uma parada imediata. Você não vai sentar hoje e estudar aqui o dia inteiro para amanhã fazer uma prova e passar. Não vai. Você vai ficar anos na escola, vai fazer uma prova no Enem, vai se dar bem na prova do Enem, vai ficar mais alguns anos na faculdade. E assim, é uma coisa, o que eu posso te dizer que eu não sei se vai te animar ou te desanimar. Isso não vai acabar nunca. Mesmo que você não queira fazer uma faculdade, ou faça uma faculdade de 2 anos, ou eu só quero fazer um curso, não importa. Quando você começar a trabalhar, virar um profissional, você vai precisar continuar a estudar sim, vai precisar se aperfeiçoar, vai precisar fazer uma especialização, enfim. Então, assim, bota na tua cabeça que você vai precisar aprender a lidar com essas questões, que na maioria delas são questões suas, né? Cada um de nós tem as nossas próprias questões, então você precisa aprender a lidar com isso, porque essa questão do prazer imediato é um negócio que te atrapalha muito. Às vezes a gente não está ligado nisso, você não tem essa informação de uma maneira consciente, mas eu posso garantir para vocês que essa questão do prazer imediato é um negócio que atrapalha muito a estudar. O estudar não tem a ver com prazer imediato, tem a ver com uma prova ali dali a semanas, dali a meses, talvez alguns anos. Se você está, por exemplo, no último ano do fundamental, vai levar ainda 3 anos para você fazer aquela prova.
Então, assim, essa questão do prazer imediato vai totalmente contra, vai de encontro, ele vai contra essa questão do estudo, principalmente na fase escolar, tá? Então, tenha isso em mente para que você consiga conciliar as coisas direitinho. Outra coisa que acontece com estudantes hoje, que não acontecia na época dos nossos pais ou dos nossos avós, é a questão das distrações. Hoje em dia é bem mais difícil, principalmente se você não gosta e você quer fazer outra coisa, né? Por exemplo, quando eu era criança que não tinha celular ali, né? Eu tinha, sei lá, 8 anos, se eu não tivesse a fim de estudar, eu tinha que inventar que eu queria comer, que eu queria beber água, que eu queria ir ao banheiro, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem um celular ali, né? Que a maioria das vezes os pais deixam os filhos com o celular, supostamente para ajudar a estudar, e você de repente tá ligado ali em alguma ligação que você está esperando, de repente um crushzinho vai ligar, você está esperando ali uma ligação ou uma mensagem, uma coisa importante, ou não é nada importante, mas você está num grupo e aí aquele grupo toda hora mandando mensagem, ou algum vídeo que você quer ver, enfim, você tem uma infinidade de coisas aí dentro do teu celular que vai te atrapalhar, tá? Se teus pais trabalham o dia inteiro aí, você tá em casa, ou mesmo que tenha alguém na tua casa, né? Um empregado doméstico, enfim. Por mais que você esteja concentrado, se teus pais não estão em casa, existe aquela coisa de quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Ou seja, teus pais não estão ali para fiscalizar. É natural que a gente acabe fugindo um pouco mais mesmo, né? Então, até por isso, aquela questão do cronômetro é legal, né? Qual é o universo ideal, tá? Naquele momento que você for estudar, se você está usando teu celular, bota teu celular em modo avião, que é para você não receber mensagem, não receber ligação, fica só ali com o teu cronômetro durante o momento que você está estudando, tá bom? Por último, gente, a última coisa que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: a gente às vezes se culpa por não ter estudado mais, tá? E claro que às vezes você não estudou foi porra nenhuma, tu fingiu que estudou, né? Fingiu até para você mesmo. Mas assim, não se sinta culpado. Eu posso te dizer que isso a gente tem com tudo na vida. Ah, eu podia ter estudado mais, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter ficado mais tempo com fulano, eu podia ter feito... A gente sempre vai ter essa questão da culpa do podia ter sido mais, podia ter feito mais. Então assim, cria o teu cronograma de estudo, cria o teu planejamento e segue o planejamento. Se você está seguindo aquilo direitinho, se você se propôs a estudar 2 horas e está 2 horas estudando, cara, você tem que manter a tua consciência limpa que você está fazendo a tua parte. Desde que, claro, você esteja fazendo certinho e bem feito, tá bom? Bom, gente, é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu adoro estar aqui gravando, trazendo informação nova para vocês. Espero que vocês estejam aí do outro lado, estejam curtindo também. E se vocês quiserem assistir algum assunto em especial ou conversar sobre alguma coisa, deixem nos comentários que a gente vai trazer para vocês, tá bom? É isso aí. Semana que vem tem mais. Um abração para todo mundo e